Meu testemunho. Na Boa Igreja Batista em Vila Central. Minha composição inédita, por fatos reais da minha vida. Curte, comenta, compartilha, siga meu perfil. Se quiser, deixe um mimo no vídeo. Siga meu perfil para conhecer as novidades. Márcio de Oliveira. Ouça em diferentes estilos. Eu sou Márcio de Oliveira, do Vila Central. Eu tenho tantas lembranças boas, são tantas coisas que eu guardo na memória. Aproveitei que estou aqui de boa pra escrever um pouco na letra dessa canção. Quando eu tinha 13 anos, encontrei Jesus na Igreja Batista, lá do Brai, Vila Central. Confesso que aquele culto foi mesmo especial. Foi na festa da IBD, Escola Bíblica de Férias. Foi numa ocasião em que eu não esperava ser tocado no meu coração. Mas o pastor Milton Staquio, numa pregação, falou da vida eterna e pra quem quisesse a salvação tinha que aceitar Jesus, tinha que levantar a mão. Olhei pela janela e vi na luz da lua e no brilho das estrelas algo diferente. Senti que chegou a hora de ser de Jesus dali pra frente. No dia 3 de outubro de 1993, foi no Rio Douro que eu me batizei. Senti uma esperança que eu nunca pensei, uma fé inabalável que me emocionei, me encheu de alegria. E só em cantar na igreja foi o que sonhei. Contar das bênçãos recebidas na minha de Jesus, meu rei. Mas não posso esquecer de falar do que aconteceu. Foi lá na Igreja Batista onde eu conheci grandes amigos, e eu vou citar para vocês. Lá eu conheci o Haroldo e também Márcio, Giovanni, tinha o Gerson e também os seus irmãos Sérgio e Jersey. Conheci o Fábio Correia, o Eudes eu já conhecia, mas nossa amizade fortaleceu naquele dia, quando ele também veio pra Igreja Batista. Claro que não vou deixar de falar também daquelas meninas, meninas dos olhos de Deus, as minhas amigas. Elas são a Aline e Elaine, sua irmã Adriana e a Nazarete, filha do Arcondes, também a Liliane. Não posso esquecer também da Gleiciane, também tem a minha prima, ela é a Isabel. Tinha lá na igreja um grande papel. Tinha também a Vanessa, todos meus amigos que dediquei com muita emoção todo o meu carinho. Te amigo como um grande irmão. Tinha também Eduardo e Laine, eles são irmãos, mas eles eu já conhecia desde criança. Mas então foi um tempo de ouro, foram tantas aventuras, passeios e visitas. Tinha da coreografia, eu fazia parte. Era divertido, era abençoado, cada saída nossa pelas ruas da cidade, conversando alto e sorrindo de... Eu sou Márcio de Oliveira, do Vila Central. Eu tenho tantas lembranças boas, são tantas coisas que eu guardo na memória. Aproveitei que estou aqui de boa pra escrever um pouco na letra dessa canção.
Quando eu tinha 13 anos encontrei Jesus na igreja batista lá do bairro Vila Central. Confesso que aquele culto foi mesmo especial. Foi na festa da EBD, Escola Bíblica de Férias. Foi numa ocasião em que eu não esperava ser tocado no meu coração. Mas o pastor Milton Taquio numa pregação falou da vida eterna e pra quem quisesse a salvação tinha que aceitar Jesus, tinha que levantar a mão. Olhei pela janela e vi na luz da lua e no brilho das estrelas algo diferente. Senti que chegou a hora de ser de Jesus dali pra frente. No dia 3 de outubro de 1993, foi no Rio Douro que eu me batizei. Senti uma esperança que eu nunca pensei, uma fé inabalável que me emocionei. Me encheu de alegria, só em cantar na igreja foi o que sonhei. Contar das bênçãos recebidas na minha de Jesus, meu rei. Mas não posso esquecer de falar do que aconteceu. Foi lá na igreja batista onde eu conheci grandes amigos, e eu vou citar para vocês. Lá eu conheci o Haroldo e também Márcio, Giovanni, Tinho, Gesso e também os seus irmãos Sérgio e Gessi. Conheci o Fábio Correia, o Eudes eu já conhecia, mas nossa amizade fortaleceu naquele dia, quando ele também veio pra igreja batista. Claro que não vou deixar de falar também daquelas meninas dos olhos de Deus, as minhas amigas. Elas são Aline, Elaine, sua irmã Adriana e a Nazarete, filha do Marcondes, também a Lília e Liliana. Não posso esquecer também da Gleiciane, também tem a minha prima. Ela, a Isabel, tinha uma igreja, um grande quartel. Tinha também a Vanessa, todos meus amigos, dediquei com muita emoção todo o meu carinho de amigo como um grande irmão. Tinha também Eduardo e Elaine, eles são irmãos, mas eles eu já conhecia desde criança. Mas então foi um tempo de ouro, foram tantas aventuras, passeios e visitas, tinha até a coreografia. Eu fazia parte, era divertido, era abençoado. Cada saída nossa pelas ruas da cidade. Eu sou Márcio de Oliveira, eu tenho tantas lembranças boas que trago na memória. Aproveitei que tô aqui de boa pra escrever a minha história. Quando eu tinha 13 anos encontrei Jesus na igreja batista lá do bairro Vila Central. Confesso que aquele culto foi mesmo especial. Foi na festa da EBF, Escola Bíblica de Férias. Foi numa ocasião em que eu não esperava ser tocado no meu coração. Mas o pastor Milton Taquio numa pregação falou da vida eterna e quem quisesse a salvação tinha que aceitar Jesus, tinha que levantar a mão. Olhei pela janela e vi na luz da lua e no brilho das estrelas algo diferente. Senti que chegou a hora de ser de Jesus dali pra frente. No dia 3 de outubro de 1993, foi no Rio Douro que eu me batizei. Senti uma esperança que eu nunca pensei, uma fé inabalável que me emocionei. Me encheu de alegria e só em
cantar na igreja foi o que sonhei. Contar as bênçãos recebidas de Jesus, meu rei. Mas não posso esquecer de falar do que aconteceu. Foi lá na Igreja Batista onde eu conheci grandes amigos meus, e eu vou citar para vocês. Lá eu conheci o Haroldo, e também Márcio, Giovanni, Tinho, Jesuí, e também os seus irmãos Sérgio, Gessi. Conheci o Fábio Correia. O Eudes eu já conhecia, mas nossa amizade fortaleceu naquele dia, quando ele também veio pra Igreja Batista. Conheci também o Edson. Claro que não vou deixar de falar também daquelas meninas, meninas dos olhos de Deus, as minhas amigas. Elas são a Aline, sua irmã Elaine, Adriana Maria Nazarete, filha do Marcondes, também a Liliane. Não posso esquecer também, tem a Glaiciane, também tem a minha prima, ela é a Isabel. Sem falar na minha irmã Vânia, minha amiga Vanessa e a outra Vanessa, meus grandes amigos, que com muita emoção eu dedico essa canção. Tinha também o Eduardo, Elaine, eles são irmãos, mas eles eu já conhecia desde criança. Foi um tempo de ouro, foram aventuras, passeios e visitas, tinha até coreografia. Eu fazia parte, era abençoado pelas ruas da cidade, conversando alto e sorrindo de verdade. Nunca esqueci, foi bom demais, me fala aí. E quando ia pra casa do Fábio, meu amigão, a alegria era garantida, mas que gratidão eu tenho por vocês, por aquela recepção. Dona Lígia e irmão Isaías, vocês ainda estão aqui em meu coração. E o diácono Francisco e a irmã Geni, que saudades de vocês. Eu sou Márcio de Oliveira, eu tenho tantas lembranças boas que trago na memória. Aproveitei que tô aqui de boa pra escrever a minha história. Quando eu tinha 13 anos encontrei Jesus na Igreja Batista lá do bairro Vila Central. Confesso que aquele culto foi mesmo especial. Foi na festa da EBF, Escola Bíblica de Férias. Foi numa ocasião em que eu não esperava ser tocado no meu coração, mas o pastor Milton Estáquio numa pregação falou da vida eterna, e quem quisesse a salvação tinha que aceitar Jesus, tinha que levantar a mão. Olhei pela janela e vi na luz da lua e no brilho das estrelas algo diferente. Senti que chegou a hora de ser de Jesus dali pra frente. No dia 3 de outubro de 1993, foi no Rio Douro que eu me batizei. Senti uma esperança que eu nunca pensei, uma fé inabalável que me emocionei, me encheu de alegria, e só em cantar na igreja foi o que sonhei. Contar as bênçãos recebidas de Jesus, meu rei. Mas não posso esquecer de falar do que aconteceu. Foi lá na Igreja Batista onde eu conheci grandes amigos meus, e eu vou citar para vocês. Lá eu conheci o Haroldo e também Márcio Jovem, Tinho, Jesuí, e também os seus irmãos Sérgio e Gessi. Conheci o Fábio Correia, o Eudes eu já conhecia, mas nossa amizade fortaleceu naquele dia, quando ele também veio pra Igreja Batista. Conheci também o Edson. Claro que não vou deixar de falar também daquelas meninas, meninas dos olhos de Deus, as minhas amigas. Elas são a Aline,
sua irmã Elaine, a Adriana e a Nazarete, filha do Marcondes, também a Lilinha e a Liliane. Não posso esquecer também, tem a Gleiciane, também tem a minha prima, ela é a Isabel, sem falar na minha irmã Vânia e a amiga Vanessa e a outra Vanessa, meus grandes amigos, que com muita emoção eu dedico essa canção. Tinha também o Eduardo e Elaine, eles são irmãos, mas eles eu já conhecia desde criança. Foi um tempo de ouro, foram aventuras, passeios e visitas, tinha até coreografia. Eu fazia parte, era abençoado pelas ruas da cidade, conversando alto e sorrindo de verdade. Nunca esqueci, foi bom demais, me fala aí. E quando ia pra casa do Fábio, meu amigão, a alegria era garantida, mas que gratidão eu tenho por vocês pra aquela recepção. Dona Lígia, irmão Isaías, vocês ainda estão aqui em meu coração. E o diácono Francisco e a irmã Geni, que saudade de vocês aqui, eles já estão com Deus no céu. Mas lembra aquele tempo eu de Isaúde e Fabião, na frente do portão, a hora passava e a conversa não acabava. Piada e muita gargalhada, já faz tempo eu não esqueci. É forte a emoção, por isso eu fiz essa canção. E na casa do irmão Francisco e da irmã Geni, terço eu estava ali. Eu sou Márcio de Oliveira do Vila Central. Eu tenho tantas lembranças boas, são tantas coisas que eu guardo na memória. Aproveitei que estou aqui de boa pra escrever um pouco na letra dessa canção. Quando eu tinha 13 anos encontrei Jesus na Igreja Batista lá do bairro Vila Central. Confesso que aquele culto foi mesmo especial. Foi na festa da BF, Escola Bíblica de Férias. Foi numa ocasião em que eu não esperava ser tocado no meu coração. Mas o pastor não quis estar aqui numa pregação, falou da vida eterna e pra quem quisesse a salvação tinha que aceitar Jesus, tinha que levantar a mão. Olhei pela janela e vi na luz da lua e no brilho das estrelas algo diferente. Senti que chegou a hora de ser de Jesus dali pra frente. No dia 3 de outubro de 1993, foi no Rio Douro que eu me batizei. Senti uma esperança que eu nunca pensei, uma fé inabalável que me emocionei. Me encheu de alegria e só em cantar na igreja foi o que sonhei. Contar das bênçãos recebidas na minha de Jesus, meu rei. Mas não posso esquecer de falar do que aconteceu. Foi lá na Igreja Batista onde eu conheci grandes amigos. E eu vou citar para vocês. Lá eu conheci o Haroldo e também nasceu Javanin. Tinha o Jessui e também os seus irmãos Sérgio e Jessi. Conheci o Fábio Correia, o Eudes eu já conhecia, mas nossa amizade fortaleceu naquele dia, quando ele também veio pra Igreja Batista. Claro que não vou deixar de falar também daquelas meninas, meninas dos olhos de Deus, as minhas amigas. Elas são a Liliane, sua irmã Adriana e a Nazarete, filha do Marcondes, também a Liliane. Não posso esquecer também da Gleiciane, também tem a minha prima, a Isabel. Tinha lá na igreja o Gá de Patão. Tinha também a Vanessa, todos meus amigos.
eu fazia parte. Era divertido, era abençoado. Catasaê. Eu sou Márcio de Oliveira do Vila Central. Eu tenho tantas lembranças boas, são tantas coisas que eu guardo na memória. Aproveitei que estou aqui de boa pra escrever um pouco na letra dessa canção. Quando eu tinha 13 anos encontrei Jesus na Igreja Batista lá do bairro Vila Central. Confesso que aquele culto foi mesmo especial. Foi na festa da BF, Escola Bíblica de Férias. Foi numa ocasião em que eu não esperava ser tocado no meu coração. Mas o pastor não quis estar aqui numa pregação. Falou da vida eterna e pra quem quisesse a salvação. Tinha que aceitar Jesus, tinha que levantar a mão. Olhei pela janela e vi na luz da lua e no brilho das estrelas algo diferente. Senti que chegou a hora de ser de Jesus dali pra frente. No dia 3 de outubro de 1993, foi no Rio Douro que eu me batizei. Senti uma esperança que eu nunca pensei, uma fé inabalável que me emocionei. Me encheu de alegria e só em cantar na igreja foi o que sonhei. Contar das bênçãos recebidas na minha de Jesus, meu rei. Mas não posso esquecer de falar do que aconteceu. Foi lá na Igreja Batista onde eu conheci grandes amigos. Eu vou citar para vocês. Lá eu conheci o Haroldo e também nasceu Javanin. Tinha o Jessu e também os seus irmãos Sérgio e Jessi. Conheci o Fábio Correia, o Eudes eu já conhecia, mas nossa amizade fortaleceu naquele dia, quando ele também veio pra Igreja Batista. Claro que não vou deixar de falar também daquelas meninas, meninas dos olhos de Deus, as minhas amigas. Elas são a Lília Lane, sua irmã Adriana e a Nazarete, filha do Marcondes também a Liliane. Não posso esquecer também da Gleician, também tem a minha prima a Uéia Isabel. Tinha lá na igreja o Hugo de Patão. Tinha também a Vanessa, todos meus amigos que dediquei com muita emoção. Todo meu carinho de amigo como um grande irmão. Tinha também Eduardo e Eline, eles são irmãos, mas eles eu já conhecia desde criança. Mas então foi o dobro de ouro, foram tantas aventuras, passeios e visitas e até coreografia. Eu fazia parte, era divertido, era abençoado. Catasaê. Eu sou Márcio de Oliveira do Vila Central. Eu tenho tantas lembranças boas, são tantas coisas que eu guardo na memória. Aproveitei que estou aqui de boa pra escrever um pouco na letra dessa canção. Quando eu tinha 13 anos encontrei Jesus na Igreja Batista lá do bairro Vila Central. Confesso que aquele culto foi mesmo especial.
Foi na festa da BF, escola bíblica de férias. Foi numa ocasião em que eu não esperava ser tocado no meu coração. Mas o pastor não quis estar aqui numa pregação. Falou da vida eterna e pra quem quisesse a salvação tinha que aceitar Jesus, tinha que levantar a mão. Olhei pela janela e vi na luz da lua e no brilho das estrelas algo diferente. Senti que chegou a hora de ser de Jesus dali pra frente. No dia 3 de outubro de 1993, foi no Rio Douro que eu me batizei. Senti uma esperança que eu nunca pensei, uma fé inabalável que me emocionei. Me encheu de alegria e só em cantar na igreja foi o que sonhei. Contadas bênçãos recebidas na minha de Jesus, meu rei. Mas não posso esquecer de falar do que aconteceu. Foi lá na Igreja Batista onde eu conheci grandes amigos. E eu vou citar para vocês. Lá eu conheci o Haroldo e também nasceu Javanin. Tinha o Jessui e também os seus irmãos Sérgio e Gessi. Conheci o Fábio Correia, o Eudes eu já conhecia, mas nossa amizade fortaleceu naquele dia, quando ele também veio pra Igreja Batista. Claro que não vou deixar de falar também daquelas meninas, meninas dos olhos de Deus, as minhas amigas. Elas são a Lília Lene, sua irmã Adriana e a Nazarete, filha do Marcondes, também a Liliane. Não posso esquecer também da Gleiciane, também tem a minha prima, a Isabel. Tinha lá na igreja o lugar de Patel. Tinha também a Vanessa, todos meus amigos que dediquei com muita emoção todo meu carinho de amigo como um grande irmão. Tinha também Eduardo e Aline, eles são irmãos, mas eles eu já conhecia desde criança. Mas então foi o topo de ouro, foram grandes aventuras, passeios e visitas e até coreografia. Eu fazia parte, era divertido, era abençoado. Catasaê. Eu sou Márcio de Oliveira do Vila Central. Eu tenho tantas lembranças boas, são tantas coisas que eu guardo na memória. Aproveitei que estou aqui de boa pra escrever um pouco na letra dessa canção. Quando eu tinha 13 anos encontrei Jesus na Igreja Batista lá do bairro Vila Central. Confesso que aquele culto foi mesmo especial. Foi na festa da IBF, Escola Bíblica de Férias. Foi numa ocasião em que eu não esperava ser tocado no meu coração. Mas o pastor Milton está aqui numa pregação. Falou da vida eterna e pra quem quisesse a salvação tinha que aceitar Jesus, tinha que levantar a mão. Olhei pela janela e vi na luz da lua, no brilho das estrelas algo diferente. Senti que chegou a hora de ser de Jesus dali pra frente. No dia 3 de outubro de 1993, foi no Rio Douro que eu me batizei. Senti uma esperança que eu nunca pensei, uma fé inabalável que me emocionei. Me encheu de alegria e só em cantar na igreja foi o que sonhei. Contadas bênçãos recebidas na minha de Jesus, meu rei. Mas não posso esquecer de falar do que aconteceu. Foi lá na Igreja Batista onde eu conheci grandes
citar para vocês. Lá eu conheci o Haroldo e também Macho Giovanni, tinha o Jesse e também os seus irmãos Sérgio e Gessi. Conheci o Fábio Correia, o Eudes eu já conhecia, mas nossa amizade fortaleceu naquele dia, quando ele também veio pra Igreja Batista. Claro que não vou deixar de falar também daquelas meninas, meninas dos olhos de Deus, as minhas amigas. Elas são Aline e Elaina, sua irmã Adriane a Nazarete, filha do Marcondes, também a Lili e a Yane. Não posso esquecer também da Glacey, também tem a minha prima, ela é a Isabel. Tinha lá na igreja um grande papel. Tinha também a Vanessa, todos meus amigos que dediquei com muita emoção. Todo o meu carinho de amigo como um grande irmão. Tinha também Edu e Elaine, eles são irmãos, mas eles eu já conhecia desde criança. Mas então foi um tempo de ouro, foram tantas aventuras, passeios e visitas. Tinha até coreografia, eu fazia parte. Era divertido, era abençoado, cada saída nossa pelas ruas da cidade, conversando alto e sorrindo de verdade. Lembro entre tantos o dia de Paquetá, que dia tão legal que eu nunca esqueci. Foi bom demais, me fala aí. E quando ia pra casa do Fábio, meu amigão, a alegria era garantida, mas que gratidão eu tenho por vocês, por aquela recepção. Dona Lígia, irmão Isaías, vocês ainda estão aqui em meu coração. E o diácono Francisco e a irmã Geni, que saudades de vocês aqui. Eles já estão com Deus no céu. Mas falando de saudades, vou falar a verdade. Lembra aquele tempo no portão? Eudes, Haroldo e o Fabião na casa do Eudes. A hora passava e a conversa não acabava. Eu sou Márcio de Oliveira do Vila Central. Eu tenho tantas lembranças boas, são tantas coisas que eu guardo na memória. Aproveitei que estou aqui de boa pra escrever um pouco na letra dessa canção. Quando eu tinha 13 anos encontrei Jesus na Igreja Batista lá do bairro Vila Central. Confesso que aquele culto foi mesmo especial. Foi na festa da IBF, Escola Bíblica de Férias. Foi numa ocasião em que eu não esperava ser tocado no meu coração. Mas o pastor Milton está aqui numa pregação, falou da vida eterna e pra quem quisesse a salvação tinha que aceitar Jesus, tinha que levantar a mão. Olhei pela janela e vi na luz da lua, no brilho das estrelas algo diferente. Senti que chegou a hora de ser de Jesus dali pra frente. No dia 3 de outubro de 1993, foi no Rio Douro que eu me batizei. Senti uma esperança que eu nunca pensei, uma fé inabalável que me emocionei, me encheu de alegria. E só em cantar na igreja foi o que sonhei. Contar das bênçãos recebidas na minha de Jesus, meu rei. Mas não posso esquecer de falar do que aconteceu. Foi lá na Igreja Batista onde eu conheci grandes amigos, e eu vou citar para vocês. Lá eu conheci o Haroldo e também Macho Giovanni, tinha o Jesse e também os seus irmãos Sérgio e Gessi. Conheci o Fábio Correia, o Eudes eu já conhecia, mas nossa amizade fortaleceu naquele dia, quando ele também veio pra Igreja Batista. Claro que não vou deixar de falar também daquelas meninas, meninas dos olhos de Deus, as minhas amigas. Elas são Aline e Elaina, sua irmã Adriane a Nazarete, filha do Marcondes, também a Lili e a Yane. Não posso esquecer também da Glacey, também tem a minha prima, ela é a Isabel. Tinha lá na igreja um grande papel. Tinha também a Vanessa, todos meus amigos que dediquei com muita emoção.
todo o meu carinho de amigo como um grande irmão. Tinha também Edu, Elaine, eles são irmãos, mas eles eu já conhecia desde criança. Mas então, foi um tempo de ouro. Foram tantas aventuras, passeios e visitas. Tinha até coreografia, eu fazia parte. Era divertido, era abençoado. Cada saída nossa pelas ruas da cidade, conversando alto e sorrindo de verdade. Lembro entre tantos, o dia de Paquetá. Que dia tão legal que eu nunca esqueci. Foi bom demais, me fala aí. E quando ia pra casa do Fábio, meu amigão, a alegria era garantida, mas que gratidão eu tenho por vocês, por aquela recepção. Dona Lígia, irmão Isaías, vocês ainda estão aqui em meu coração. E o diácono Francisco e a irmã Geni, que saudades de vocês aqui. Eles já estão com Deus no céu. Mas falando de saudades, vou falar a verdade. Lembra aquele tempo no portão? Eu de Zaroldo e o Fabião na casa do Eudes. A hora passava e a conversa não acabava. Eu sou Márcio de Oliveira do Vila Central. Eu tenho tantas lembranças boas, são tantas coisas que eu guardo na memória. Aproveitei que estou aqui de boa pra escrever um pouco na letra dessa canção. Quando eu tinha 13 anos encontrei Jesus na Igreja Batista lá do bairro Vila Central. Confesso que aquele culto foi mesmo especial. Foi na festa da IBF, escola bíblica de férias. Foi numa ocasião em que eu não esperava ser tocado no meu coração. Mas o pastor Mendo Estaquil numa pregação falou da vida eterna e pra quem quisesse a salvação tinha que aceitar Jesus, tinha que levantar a mão. Olhei pela janela e vi na luz da lua e no brilho das estrelas algo diferente. Senti que chegou a hora de ser de Jesus dali pra frente. No dia 3 de outubro de 1993, foi no Rio Douro que eu me batizei. Senti uma esperança que eu nunca pensei, uma fé inabalável que me emocionei. Me encheu de alegria e só em cantar na igreja foi o que sonhei. Contar das bênçãos recebidas na minha de Jesus, meu rei. Mas não posso esquecer de falar do que aconteceu. Foi lá na Igreja Batista onde eu conheci grandes amigos. Eu vou citar para vocês. Lá eu conheci o Haroldo e também Nárcio Giovanni. Tinha o Gesso e também os seus irmãos Sérgio e Gessi. Conheci o Fábio Correia, o Eudes eu já conhecia. Mas nossa amizade fortaleceu naquele dia, quando ele também veio pra Igreja Batista. Claro que não vou deixar de falar também daquelas meninas do Zão, Deus de Deus, as minhas amigas. Elas são a Aline, Elaine, sua irmã Adriana e a Nazarete, filha do Marcondes, também a Lilian e Liane. Não posso esquecer também da Glaiciane, também tem a Bria Prima, ela é a Isabel. Tinha lá na igreja um grande papel, tinha também a Vanessa. Todos meus amigos que dediquei com muita emoção, todo o meu carinho de amigo como um grande irmão. Tinha também Eduardo e Elaine, eles são irmãos, mas eles eu já conhecia desde criança. Mas então foi um tempo de ouro, foram tantas aventuras, passeios e visitas, tinha até coreografia. Eu fazia parte, era divertido, era abençoado. Cada saída nossa pelas ruas da cidade, conversando alto e sorrindo de verdade. Tô dentro do dia de Paquetá. Que dia tão legal que eu nunca esqueci. Foi bom demais, me fala aí. E quando ia pra casa do Fábio, meu amigão,
recepção, Dona Lígia, irmão Isaías. Pacens ainda estão aqui em meu coração. E o diácono Francisco e a irmã Geni, que saudade de... Eu sou Márcio de Oliveira do Vila Central. Eu tenho tantas lembranças boas, são tantas coisas que eu guardo na memória. Aproveitei que estou aqui de boa pra escrever um pouco na letra dessa canção. Quando eu tinha 13 anos encontrei Jesus na Igreja Batista lá do bairro Vila Central. Confesso que aquele culto foi mesmo especial. Foi na festa da IBF, Escola Bíblica de Férias. Foi numa ocasião em que eu não esperava ser tocado no meu coração. Mas o pastor Milton está aqui numa pregação. Falou da vida eterna e pra quem quisesse a salvação tinha que aceitar Jesus, tinha que levantar a mão. Olhei pela janela e vi na luz da lua, no brilho das estrelas, algo diferente. Senti que chegou a hora de ser de Jesus dali pra frente. No dia 3 de outubro de 1993, foi no Rio Douro que eu me batizei. Senti uma esperança que eu nunca pensei, uma fé inabalável que me emocionei, me encheu de alegria. E só em cantar na igreja foi o que sonhei. Contar das bênçãos recebidas na minha de Jesus, meu rei. Mas não posso esquecer de falar do que aconteceu. Foi lá na Igreja Batista onde eu conheci grandes amigos, e eu vou citar para vocês. Lá eu conheci o Haroldo e também Macho Giovanni e tinha o Jesse, e também os seus irmãos Sérgio e Gessi. Conheci o Fábio Correia, o Eudes eu já conhecia, mas nossa amizade fortaleceu naquele dia, quando ele também veio pra Igreja Batista. Claro que não vou deixar de falar também daquelas meninas, meninas dos olhos de Deus, as minhas amigas. Elas são a Aline e Elaina, sua irmã Adriane a Nazarete, filha do Marconde, também a Lili e a Yane. Não posso esquecer também da Glacey, também tem a minha prima, ela é a Isabel. Tinha lá na igreja um grande papel. Tinha também a Vanessa, todos meus amigos que dediquei com muita emoção. Todo o meu carinho de amigo como um grande irmão. Tinha também Edu e Elaine, eles são irmãos, mas eles eu já conhecia desde criança. Mas então foi um tempo de ouro, foram tantas aventuras, passeios e visitas. Tinha até coreografia, eu fazia parte. Era divertido, era abençoado, cada saída nossa pelas ruas da cidade, conversando alto e sorrindo de verdade. Lembro entre tantos o dia de Paquetá, que dia tão legal que eu nunca esqueci. Foi bom demais, me fala aí. E quando ia pra casa do Fábio, meu amigão, a alegria era garantida, mas que gratidão eu tenho por vocês, por aquela recepção. Dona Lígia, irmão Isaías, vocês ainda estão aqui em meu coração. E o diácono Francisco e a irmã Geni, que saudades de vocês aqui. Eles já estão com Deus no céu. Mas falando de saudades, vou falar a verdade. Lembra aquele tempo no portão? Eudes, Haroldo e o Fabião na casa do Eudes. A hora passava e a conversa não acabava.